Depois de 50 anos, o Milwaukee Bucks é campeão da NBA. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje falaremos sobre o Milwaukee Bucks, o grande e o mais novo campeão da NBA. O Bucks venceu o Suns no jogo 6 por 105-98, fechou a série das finais da NBA de 2021 por 4-2. Como eu já havia adiantado no vídeo que eu fiz lá quando o Bucks empata a série em 2-2, pra mim, se o Bucks vencesse o jogo 5, eles fechariam o jogo 6 em casa. Não foi da maneira que eu imaginei, mas o Bucks fez o esperado, fechou a série em casa e foi o grande campeão. E essa partida contou com uma atuação histórica de Antetokounmpo, simplesmente uma das melhores performances individuais da história das finais da NBA, anotando simplesmente 50 pontos. Falando um pouquinho sobre o lado do Phoenix Suns, fica aí o Chris Paul foi até bem no jogo de hoje, foi melhor do que ele vinha sendo nos jogos anteriores, mas fica aí uma decepção para ele que tinha que ter sido um apoio melhor ao Devin Booker durante toda a série. Quanto ao Devin Booker, ainda é muito jovem, sai grande dessa série, fez jogos espetaculares, foi disparadamente o melhor jogador do Suns na série, manteve o Suns vivo à medida do possível, mas no jogo de hoje, quando a coisa começou a apertar para o Suns, o Booker, assim como todos os outros do time do Suns, a gente percebeu que o Suns é realmente um time jovem e eles sentiram a pressão. Quando as coisas começaram a dar errado para o Suns, o Bucks foi só aproveitando muitos erros individuais e o clutch time foi basicamente todo dominado pelo Milwaukee Bucks. No lado do Bucks, então, uma partida em que o Giannis teve que carregar o time e ele contou com alguns apoios bons em alguns momentos, como o Bob Portis foi importante no segundo quarto, Brook Lopes foi importantíssimo para o Bucks começar uma belíssima reação no terceiro quarto, o Jrue Holiday ali no finalzinho do terceiro quarto, no começo do último quarto, foi muito importante também, teve a sua boa fase, mas o Middleton chegou a jogar bem também no clutch time, matou algumas bolas importantes, mas os jogadores do Bucks foram isso, neutros durante grande parte do jogo, importantes em alguns momentos do jogo, mas o grande foco para o vídeo de hoje, obviamente, é Giannis Antetokounmpo. A gente viu a história ser escrita. Eu, que não sou um torcedor do Bucks e há pouco tempo não tinha me rendido ainda como um grande admirador de Antetokounmpo, eu me rendi completamente ao grego, porque o cara, ele foi realmente um deus grego nessas finais da NBA. O que ele jogou foi um absurdo. O seu nome está mais do que escrito nas finais da NBA. Não é absurdo algum dizer que o Giannis foi o jogador mais dominante dos últimos anos em uma final de NBA, que ele foi mais dominante do que o LeBron James foi em qualquer final de NBA que já jogou na carreira, que foi mais dominante do que Kevin Durant e outros grandes nomes que a gente já viu. Não é absurdo dizer nada sobre nada disso, e alguns recordes já falam por si só. O Antetokounmpo foi o primeiro jogador a fazer 50 pontos em um jogo de título de NBA desde 1958. Ou seja, desde 1958, a liga já teve todos os seus grandes nomes da história. Desde Bill Russell nos anos 60, logo após esse título, seja Will Chamberlain, que é o dono de quase todos os recordes da NBA, e depois Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird, todos eles tiveram a oportunidade de fazer isso, e ninguém conseguiu. Apenas Antetokounmpo, 50 pontos em um jogo de título. E vale destacar, o Antetokounmpo ele fez esses 50 pontos com 64% de aproveitamento nos arremessos de quadra. E vale destacar a mentalidade dele também. Porque ele era um cara que vinha batendo 50% de aproveitamento lances livres durante todos os playoffs. Então o Suns achou que podia simplesmente ficar fazendo faltas nele, mandar ele para a linha de lance livre e que ele erraria. Mas não. Hoje, ironicamente, logo no lance livre, que todo mundo ficava zoando, que teve um meme lá da contagem dos 10 segundos da torcida do Suns, meme esse que ficou saturado já no terceiro jogo, ninguém aguentava mais aquela coisinha que não tinha graça nenhuma. E a torcida do Suns, que tanto provocou, achou que desestabilizaria o Antetokounmpo. No jogo do título, ironicamente, Antetokounmpo, o grande diferencial dele nessa partida foram os lances livres. Porque 64% de aproveitamento nos arremessos para o Antetokounmpo é algo normal, a média dele é próxima disso, ele é um absurdo, ele é dominante, ele não erra. E o lance livre, como eu disse, que vinha sendo 50% de aproveitamento, hoje ele beirou 100%. De 19 lances livres que ele bateu, ele acertou 17. Então, hoje ele estava simplesmente imparável. Se você apertava a marcação nele, ele tocava a bola, ou simplesmente enterrava na cara de todo mundo. Hoje ele deu enterrada no meio de 3 marcadores, deu bandeja no meio de 3 marcadores.
Antetokounmpo é imparável, Antetokounmpo é imarcável, ele é indefensável no bom sentido. Além de tudo, ele é o primeiro jogador na história das finais da NBA a bater 50 pontos, 10 rebotes e 5 tocos no mesmo jogo. E a gente já viu tantos jogadores dominantes jogarem as finais da NBA e não conseguirem números como esses, como Shaquille O'Neal e Olajuwon. Nenhum deles conseguiu bater números assim. As médias dele nessa série de finais foram de 35 pontos, 13 rebotes por jogo, 5 assistências por jogo, 2 tocos por jogo e 60% de aproveitamento no arremesso. E todas as suas atuações foram extremamente inteligentes. Como eu destaquei aqui lá no jogo 4, ele sabe o momento do que ele tem que fazer, ele sabe quando ele tem que focar na defesa, sabe quando ele tem que atacar o aro, sabe quando ele tem que deixar um outro jogador assumir o protagonismo. O Antetokounmpo não liga se o protagonista vai ser ele ou não, ele simplesmente joga o seu jogo. E ele sabe também, lá no fundo do coração ele sabe, que no final das contas o protagonista vai ser ele. Ele dá todo o espaço do mundo para todo mundo do Bucks conseguir render o esperado. Mas no final das contas é isso, ele faz 50 pontos, ele é surreal, ele é um absurdo de jogador, ele é diferente demais. Ele sai dessa final com um toco decisivo no jogo 4, com uma ponte aérea concretizada no jogo 5 decisiva e no jogo 6 de 50 pontos. Não é absurdo algum, pelo menos pra mim que acompanho o NBA mais seriamente, mais a fundo, há pelo menos uns 6, 7 anos, eu nunca vi um jogador jogar tão bem em uma final de NBA. E eu não estou ficando maluco, eu estou incluindo o LeBron James de 2016 aí, porque não tem jeito. O Antetokounmpo, ele jogou uma coisa que pouquíssimas vezes na história vamos ver igual. Não dá pra negar que ele teve ajuda, porque todas as grandes estrelas, quando ganham o título, têm ajuda. Precisam de um time ao seu redor, precisam de um time com que pelo menos cada um faça a sua função. O Antetokounmpo teve isso. Teve Middleton fazendo 40 pontos em um jogo e conseguindo ser extremamente importante. Drew Holiday lá no jogo 5 com 27 pontos e 13 assistências, além de ter sido um excelente defensor durante toda a série. Brook Lopes também em alguns momentos conseguindo jogadas importantes. Bobby Portis também um incendiário, entrando em quadra para incendiar o jogo, fazer seus pontos vindo do banco. Até o Pat Connaughton conseguiu ter sua importância. Mas não tem jeito, na hora que precisa de uma estrela, essa estrela é o Antetokounmpo. E eu nunca vou entender porque esse cara é diminuído algumas vezes nas discussões e não tem outra explicação a não ser a xenofobia dos americanos em relação a estrangeiros na NBA. Porque o Antetokounmpo, ele já é um dos maiores da história da liga. E ele vai continuar jogando, vai continuar fazendo sua carreira para subir cada vez mais degraus. Antetokounmpo é um jogador para ser top 10 da história ao final da sua carreira. E não tem como discutir com isso, não tem como negar os fatos, não tem como negar as evidências. Ele já tem, aos 26 anos, ele já conquistou mais do que Jordan e LeBron haviam conquistado. Ele já tem um título, um Finals MVP, já tem 2 MVPs e um Defensor do Ano. Apenas 3 jogadores na história de toda a NBA conseguiram um Defensor do Ano, MVP e Finals MVP. Esses jogadores são Michael Jordan, Olajuwon e Antetokounmpo. E o Antetokounmpo apenas com 26 anos. Não tem como. Esse cara tá aí pra fazer história, esse cara tá aí pra ser totalmente diferente. O Milwaukee Bucks tem que agradecer demais. Agradecer não, né? O Milwaukee Bucks tem que ser elogiado demais pela competência que eles tiveram em apostar nele lá no draft de 2013, quando ninguém dava nada por ele, ninguém esperava nada do Antetokounmpo. Ele não é um cara que já chegou na liga como uma estrela, ele foi feito uma estrela. E isso tem um mérito enorme do Bucks e, obviamente, do Antetokounmpo. O vídeo de hoje, então, é isso. Eu ainda vou voltar para falar mais sobre a montagem desse elenco campeão do Milwaukee Bucks, tudo que eles fizeram para conseguir ter esse elenco que agora é estrelado, é um time campeão. Então eu vou falar mais ainda sobre esse time, mas o vídeo de hoje era para isso, para falar sobre esse jogo e enaltecer a história que está sendo escrita por Giannis Antetokounmpo. Bom, deixe aqui nos comentários o que vocês acham desse jogador, deixe nos comentários o que vocês acham sobre o Milwaukee Bucks ter sido campeão dessa temporada, o que você tem a dizer sobre esse título. Deixe o like no vídeo, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!